queria agradecer a você do Temas que Agregam, que prestigia com a sua atenção. Hoje é um dia muito especial, nós estamos começando hoje, é a primeira entrevista nesse formato que nós estamos fazendo. Então, eu queria agradecer a você que está assistindo, queria agradecer muito a Andréa Galté, que aceitou esse convite, né? A Andréa tem vai falar dela um pouquinho, mas ela tem uma agenda aqui atribuladíssima, né, Andréa? Então, obrigado por abrir essa janela conosco. E a Ana Carolina e ao Rodrigo, que participam do grupo lá dos Temas que Agregam, por estar aqui comigo nesse momento tão importante, viu? Realmente, esse grupo foi feito com muito carinho, assim, eu falo sempre que é com muito amor, Andréa, porque surgiu na segunda semana da pandemia, para parar de olhar a televisão e de ver tanta tragédia, porque na segunda semana, a gente, se vocês lembram, a gente ouvia muito as notícias da China, né? E os primeiros vídeos que vieram de lá eram muito ruins, eram muito tristes, né? Não tinha muita censura, assim, né? Hoje em dia não passa tanta coisa como se passava, né? E naquele momento eu me peguei, assim, prestes a entrar numa depressão. E antes de entrar nela, eu resolvi sair dela, né? E convidei algumas pessoas e criamos esse grupo que tem se nutrido aí mutuamente e tem sido muito gratificante fazer esse trabalho. Então, obrigado a você, viu? O nosso tema hoje vai ser saúde no ambiente de home office, as percepções e os impactos, né? Então, eu queria passar a palavra para você, Andréa. O que você tem percebido nessa sua carreira grande? E fala um pouquinho de você para a gente. Quem é a Andréa, enfim. Isso. Obrigada aí pela oportunidade, pelo convite, Rude e equipe. Eu sou Andréa Barcelos Gutê, 49 anos, casada, uma filha de 10. Sou carioca, mas já estou aqui em Curitiba desde 2005. Sou psicóloga, tenho uma pós em gestão de RH, fiz especialização em marketing, relacionamento com o cliente, MBA em gestão de conhecimento, várias formações em coach, em governança corporativa para empresas familiares. E tenho 27 anos de experiência na área de recursos humanos. Passei por consultorias, passei pela IBM Brasil, pela KPMG, e desde 2011 que eu tenho a GOT Desenvolvimento Humano e Organizacional. E hoje eu também assumi aí o desafio de ser a presidente da BRH Paraná, né? Então, já vamos conciliando aí os diversos papéis, né? O papel de conduzir a minha consultoria, de estar à frente da BRH Paraná, de cuidar também da minha família. Uhum. O Rodrigo, quem é o Rodrigo? O Rodrigo é um engenheiro civil, atuo numa empresa de construção pesada já há 27 anos, desde o meu primeiro ano de estágio. Em 2018, abri minha empresa de consultoria, em consultoria de planejamento e gestão, muito voltado para as práticas mesmo, daquilo que é relevante e a gente disseminar aí as atividades e conhecimento. E um dos pilares é a educação financeira, e é uma coisa que me dá uma gratidão imensa de estar levando conhecimento e mudando as vidas das pessoas, principalmente as futuras gerações. Então, eu tenho alunos aí de ensino fundamental e médio com educação financeira em um colégio particular aqui de Curitiba. E também assumi, final do ano passado, recebi o convite da vice-presidência do IBGTR, Instituto Brasileiro de Governança Trabalhista, também com esse propósito de disseminar conhecimentos, boas práticas relacionadas à governança. Então, para mim, está sendo muito rico, muito produtivo, muito motivador, todas as pessoas, né, que a gente vai se relacionando muito mais, cada vez mais, e o Temas que Agregam é um potencializador disso tudo. Então, é uma coisa que tem um desafio, mas a gente está muito motivado para tudo isso. Bem legal mesmo. Obrigado pelo convite, Rudy. Imagina, e você está em home office direto, né, Rodrigo? Sim, eu home office direto, minha esposa trabalha em 4 unidades de saúde, então ela não pode ter esse luxo, digamos assim, mas a gente fica aqui na torcida por ela e eu fico 100% home office com meus 2 filhos em aula virtual e a gente também fazendo esse atendimento de casa e almoço e tudo mais. É um aprendizado rico. Ok. E você, Ana? Então, eu sou psicóloga também atuo na área de RH desde que eu me formei e sempre com foco no RH generalista ou em recrutamento e seleção mesmo, né? E de uns 5 anos para cá, eu achei que eu poderia agregar mais, né, para as pessoas, para as empresas, do que eu realmente estava fazendo apenas no RH. Aí que eu criei a minha consultoria de carreira,
que eu trabalho com assessoria para recolocação profissional, transição de carreira, desenvolvimento de liderança. Então, hoje eu estou nessas duas frentes, né? Ainda eu sou profissional de RH, hoje meu contrato está suspenso, mas eu ainda sou profissional de RH, e em paralelo, né, com a consultoria, que é onde eu estou colocando mais energia hoje, mais foco e, né, trabalhando diretamente com isso. E tem sido bem gratificante, né? Eu gosto, eu sinto muito prazer em trabalhar com isso. E também, hoje em dia, nessa rotina só em casa, né? A rotina de não tenho filhos, mas de trabalho de casa, comida, trabalho, reunião, estudo também, que tem que fazer cursos. Então, manter a rotina e seguir, né, a rotina da semana, né? A gente fala que todos os dias são iguais, mas eu procuro fazer semana, dia de semana, fim de semana para descansar, porque senão a gente acaba entrando, né, no meio aí que acaba sendo até prejudicial, de repente, né? Sem dúvida. Eu acho que talvez esse mote que você terminou agora aqui seja o gancho para a Andrea, né? Que o objetivo aqui é falar dessa realidade que todos nós estamos vivendo, que é os desafios do home office, né? Então, com você, Andrea. Então, pessoal, quando o Bud me convidou para compartilhar o que eu tenho visto, né, sobre a questão do home office, é que, na realidade, quando aconteceu a pandemia, as pessoas não estavam preparadas para trabalhar home office. Eram pouquíssimas as pessoas que já faziam trabalho remoto, teletrabalho, né? Até porque é cultural. Tem muitas organizações que não acreditavam que era possível, que era viável e que as pessoas conseguiriam produzir das suas casas. Então, o primeiro ponto que eu chamo a atenção é: será que as pessoas têm um espaço em casa preparado para poder continuar a sua jornada de trabalho? Como a gente fala assim, um cantinho tranquilo, será que tem internet? Será que tem uma mesa, um computador? Porque o que eu percebi nas 2 primeiras semanas era exatamente esse o estresse, né? Eu não tenho paz de espírito, está todo mundo junto e misturado, temos 2 computadores e temos também 2 filhos, e os 2 trabalham, como é que nós vamos fazer? E aí, como somos seres completamente adaptáveis, né, conforme o tempo vai passando, as coisas vão se acomodando. Mas eu acho que isso é muito importante para que os líderes não percam essa informação, que primeiro precisa conversar muito com seus liderados para entender, primeiro de tudo, trabalhar, praticar assim, empatia e saber como é que está o ser humano que está do outro lado, né? Porque aí começa aquela questão, entrou na pandemia, entregaram um laptop, foram poucas as empresas também que prepararam, olha, você quer levar sua cadeira, você, né, como é que nós vamos nos preparar para isso? Então, toma um laptop, vai para casa e trabalha. Mas, meu Deus, a pessoa não está performando, ela não está trazendo resultado. Espera aí, calma, respira. Já conversou para entender o porquê que não está performando? E também outras começaram a fazer comando, controle e querer que a pessoa estivesse plugada direto. Então, esse foi um outro problema também que nós nos deparamos. Aí o excesso de reuniões, e as pessoas não estavam respeitando também a questão das pausas, né? E como já que está em casa mesmo, e daí? Vou marcar uma reunião 8 horas da noite, né? Vou marcar uma reunião sábado, né? Então, eu acho que a gente precisa se preocupar, sim, com a questão estrutural, a questão se a pessoa tem essa estrutura para isso, como ela está se organizando com a família. A gente precisa respeitar as pausas, a gente precisa colocar limites. A questão das reuniões, elas precisam ser como eram no ambiente organizacional. Tem horário para entrar, tem horário para sair, as reuniões precisam ser produtivas, elas têm pautas para que as pessoas se preparem, elas precisam ter atas para que depois as pessoas, né, não no intuito assim de burocratizar, a gente está falando de jornadas leves, mas que as pessoas todas saiam dali sabendo o que precisam fazer e quais serão seus entregáveis, né? E a gente tem que conversar muito, né? Embora estejamos remotamente, a gente não pode perder essa conexão. A gente tem que saber o que está acontecendo, o que está dando certo, que deve ser preservado, o que eu preciso eliminar, né? O que, se eu tivesse presencial, eu teria um resultado melhor, e que ações eu vou fazer para mitigar isso. E cuidar muito da questão, como nós começamos a conversa com o Bud, né? Por que esse grupo foi criado? A questão da saúde. Né? Por quê? E quando a gente fala saúde,
saúde física, as pessoas estão conseguindo praticar atividade física mesmo que em casa? Ok que não estou indo para academia, mas eu consigo fazer uma aula online, qualquer que seja 20, 15 minutos, né? Eu consigo fazer um yoga para me reconectar comigo mesmo. Qual é o meu nível de lucidez para o processo de tomar decisão? Eu estou conseguindo cuidar da minha alimentação? Tem pessoas que sim, porque estão em casa, preparam suas comidas. Tem outras que estão me respondendo assim, não, eu não tenho tempo nem para comer, eu estou comendo sanduíche do lado da tela do computador. Né? Então, eu tenho que cuidar da minha alimentação, eu tenho que ter, como a gente fala assim, trabalhar mesmo esse equilíbrio entre, como a gente estava falando, rodar os diversos pires e saber que eles não podem cair. Eu não posso abandonar a família, eu não posso abandonar a minha saúde, cuidar da minha saúde mental. O que eu estou fazendo para me manter equilibrado? Porque todo líder ele toma muitas decisões por minuto. Né? Como é que ficaria isso? Então, eu acho que esses são os principais pilares que a gente precisa se preocupar quando a gente está falando de teletrabalho, quando a gente está falando de home office. Né? Como é que eu falo assim, religião melhor é aquela que a pessoa acredita. A gente não vai entrar, olha, essa é a religião melhor ou pior, mas com que eu estou me conectando, né, com o meu transcendente, para eu poder ter um pouco de paz de espírito, né, para eu ter um pouco mais de leveza, equilíbrio para levar toda essa pandemia. E até assim, ver notícias, o Rudy começou falando, eu estava vendo muitas matérias, muitas notícias que estavam me deprimindo. E a gente tem muitos casos, sim, de depressão nesse tempo de pandemia, porque o medo, ele pode paralisar as pessoas, o medo de perder seus entes queridos, né, Rudy? O medo de adoecer e tudo mais. Então, o quanto eu estou conseguindo me conectar comigo mesmo, ter paz de espírito, para conseguir atravessar e sair dessa pandemia de uma forma saudável e mais fluida. Uhum. Né? Esse é um panorama geral. Sim. André, e você percebe essa preocupação, você como a BRH, você percebe essa preocupação permear as empresas desde o início desse momento de pandemia ou vem amadurecendo essa reflexão, hein? Eu diria que vem amadurecendo. Vem amadurecendo. No início era muito mais assim, ok, temos que colocar home office, todo mundo vai para casa e vamos começar a ver assim, como é que a gente faz vamos conduzir de uma forma legal. O que a gente precisa fazer, quais são as cláusulas trabalhistas que a gente precisa manter, e até mesmo, não estou criticando, as empresas precisariam sobreviver. Meu Deus do céu, como é que eu vou ter fôlego para isso? Quem eu vou conseguir me manter até quando? Quem é que eu tenho que, em alguns momentos, tenho que demitir? E o que a gente sempre recomendava era assim, a princípio, vamos tentar não demitir, né? Só que tem empresas que, se não demitisse, elas não iriam conseguir sobreviver. Então, não adianta ter hashtag não demita e ela não conseguir sobreviver. Então, assim, se você for obrigada a fazer, que faça da forma mais humanizada e mais saudável possível. Né? Agora, vamos tentar ver, eu procurava trabalhar algumas reflexões, né? Tanto via minha consultoria com os meus assessorados, ponta BRH, traga o tema para a mesa. Quem são as pessoas que a gente vai precisar manter para criar o diferencial competitivo, para que a gente faça essa jornada? Né? Então, vamos tomar decisões de uma forma mais lúcida, não pela impulsividade, né, do momento. Uhum. Andréia, nós perguntamos para algumas pessoas do grupo, né, para que enviassem para a gente perguntas, né? E aqui eu queria só fazer um registro. O Vladimir Carvalho, a Valquíria Andrade, a Tânia Lopes, a Márcia Salchuk e a Renata Gaboardi enviaram perguntas. E a pergunta da Márcia, eu acho que tem muito a ver com isso, né, Rodrigo? Eu estou sem o WhatsApp aqui. Rememora, por favor, a linha geral da pergunta da Márcia. Eu acho que tem essa linha da empresa se preocupar com a pessoa, né, com o ser humano, né? O microfone está travado. Perfeito, obrigado, bati sem querer aqui. A Márcia, que está no nosso grupo do Temas que Agregam, ela levantou realmente essa questão e trouxe como pergunta algum ponto relacionado a essa separação que até então
existia uma separação da vida pessoal com a vida profissional e por conta dessa pandemia e, consequentemente, o home office, essa separação está aparentemente deixando de existir. Ou seja, é um mix ali do tempo pessoal, o tempo familiar, o tempo profissional, tudo junto, você já não distingue mais em que momento você está, né, o que você está tocando, que assunto que você está lidando, porque está tudo muito junto. Então, essa separação é um ponto que ela traz aqui. E um segundo ponto nessa linha também é em referente a alguns detalhes pessoais ou familiares de determinada pessoa, né, determinado colaborador, digamos assim, que até então, por algumas situações de se preservar, eram informações ou condições que até então a empresa ou os próprios colegas de trabalho não conheciam, e a partir do momento que está em home office e reuniões virtual e câmera ligada e algumas outras condições, começam a conhecer uma realidade diferente daquelas pessoas que estão dentro de casa, né? Seja a condição que for relacionada à família, à parte financeira, enfim. E isso é um ponto que ela trouxe também, se isso não está também causando talvez essa quebra da vulnerabilidade ou da exposição dessas pessoas estarem mostrando algo que elas não gostariam de mostrar, talvez por precaução ou por vergonha, enfim, mas que isso também causa esse impacto e de qualquer forma está relacionado a essa saúde ou preocupação das pessoas também, né? Eu acho que a gente deve, primeiro assim, respeitar, né? Eu acho que a gente precisa trabalhar um pouco mais essa questão de respeito ao indivíduo e ter um pouco mais de cuidado, né, com as pessoas que estão do outro lado. Mas, em linhas gerais, o que eu tenho percebido é que, assim, no início era muito mais difícil. E se a gente entender que é uma crise como nunca ninguém viveu antes, eu posso dizer até para vocês, me arriscar e falar assim, foi normal. Eu diria assim, quem não viveu as 2, 3 primeiras semanas, aliás, o primeiro mês, de uma forma turbulenta, né? Até porque a gente precisaria se adaptar a um novo contexto, né? Principalmente, e aí eu não vou falar assim, mulheres ou homens, porque independe qual é o papel que a pessoa tem em casa, mas todo mundo absorveu serviços, como a gente falou, de ter que limpar a casa, de ter que fazer comida, de ter que colocar a criança em homeschooling, vai cuidar de pets e tudo mais, e vir rodando tudo isso, e ter que preparar esse cantinho. Mas o que eu vejo é que, assim, quem está do outro lado está aceitando muito isso. Se passar uma criança gritando, tudo bem, todo mundo sabe que as pessoas estão trabalhando em casa. Se um cachorro latir, tudo bem, né? Às vezes tinha barulho de obra, ok, vamos respirar fundo e vamos seguir. Eu soube até de casos que a pessoa estava na reunião, a criança gritou, mãe, eu estou no banheiro. E aí o diretor falou, olha, acho que seu filho está precisando mais de você do que eu agora, nesse momento. E aí interrompe a reunião, né? E vamos lá. Então, eu acho que as pessoas estão praticando isso. O que eu falo é assim, ó, tudo é uma questão de bom senso. É como se a gente tem que pensar com a cabeça como se nós estivéssemos numa organização, trabalhando de uma forma presencial. Tem momentos da nossa vida, da nossa jornada, que a gente precisa exceder, ficar um pouco de hora a mais, né? E, olha, vou ter uma reunião aqui à noite, e tudo bem. O que a gente não pode fazer é que a exceção ela se torne a regra, porque aí não é saudável. Então, a pessoa falar, olha, se eu vou fazer uma reunião à noite, ou se eu vou fazer a reunião no sábado, ok, uma, 2, ok. O que não dá é para invadir e a pessoa ficar non-stop, de domingo a domingo, direto no ar, porque isso está causando, de fato, doença. As pessoas não estão conseguindo dormir, estão tendo dificuldade, estão tendo insônia, e aí entra a questão mesmo da depressão, da ansiedade crônica, e até em alguns casos as pessoas estão ganhando muito peso. Por quê? Porque elas estão descontando na comida, né? Toda essa ansiedade tá... Então, eu já ouvi várias pessoas, engordei 5 quilos, 10 quilos, né? Por quê? Porque me dá um doce para suportar tudo isso. Sim. Boa ideia. Então, fazer essa separação e trabalhar mesmo assim de uma forma genuína mesmo. Vamos, ok. É vulnerável, mas também está tudo bem. Uhum. Deixar o outro confortável do outro lado. Sim. Interessante como que a gente também é capaz de absorver os momentos que a gente tinha com uma certa disponibilidade, como, por exemplo, um trajeto até a empresa.
que fosse lá seus 10 minutos, meia hora, enfim, ou de ida e volta, e que isso resultasse em 1 hora, que você poderia estar utilizando esse tempo, então, para um cuidado de saúde, para um exercício físico, para um outro momento de descontração, digamos assim, mas o que naturalmente nós fazemos é aproveitar esse tempo, então, para deixar o serviço em dia, para fazer mais 2 reuniões nesse momento, enfim. Então, a gente às vezes acaba se sabotando também e não aplicar essa qualidade de vida para nós em situações que está no nosso arbítrio. A gente poderia estar decidindo por isso, né? Sem dúvida. Mas tem pessoas que estão aproveitando muito bem esse momento. Estão falando, ok, eu estou dando a pausa, eu estou gostando de almoçar com a família. Tem até uma pessoa que falou assim, não, estou gostando, eu consigo fazer todas as refeições. A gente toma café, a gente almoça, a gente consegue jantar junto, tem o lanchinho da tarde. Então, se você consegue se organizar, se administrar, tudo bem. Aqui em casa eu criei uma rotina com a minha filha, como a gente tem bichinho, tem pet e tal, a gente acaba de almoçar, eu falei, vamos fazer a fotossíntese, filha, vamos lá, porque para carioca sol é importante, né? Eu falo assim, eu falo, vamos lá fazer o sol, vamos lá pegar um solzinho, então eu tenho os cachorros e a gente tem um coelhinho, né? Então a gente separa um cachorro para um lado, um coelhinho para o outro, né? E vamos pegar um pouquinho de sol com X, e isso faz bem. A gente volta, eu falo assim, o segundo turno começa revigorado, né? Mas tem dias que eu não consigo, tem dias que eu não consigo. E tudo bem também. Essa questão que você comentou, tem uma das perguntas aqui, eu acho que eu não vou achar agora, mas eu já tinha lido, de alguém que perguntou quais são os ganhos e os aprendizados desse momento, né? Não só pensar no que está prejudicando e como a gente tem que lidar com essa situação difícil, mas o que isso está trazendo de bom e de positivo para a nossa vida, para a nossa carreira, de modo geral, né? Eu acho que essa questão familiar é um dos pontos bem importantes, que eu também tenho visto muita gente agradecendo por poder estar mais tempo com o filho, de poder fazer as refeições com mais calma, né? Toda a moeda tem os dois lados, né? Claro. Eu acho que assim, tem muitos aprendizados. Aprendizado com a própria tecnologia, o uso da tecnologia, que antes as pessoas tinham muito medo, eu vou perder o meu trabalho por conta da tecnologia, por conta dos robôs. E hoje, assim, ainda bem que nós temos a tecnologia, nós estamos conseguindo nos conectar, nós estamos conseguindo falar com a família remotamente. Eu tenho falado muito para as pessoas, né? Gente, o que é saúde? Saúde é o funcionamento completo do nosso organismo, é o bem-estar físico, mental, intelectual e social, né? Então, vocês estão usando a tecnologia, não importa se é o WhatsApp, se é o Skype, se é o Teams, se é o Zoom, para ver a família distante. Por exemplo, aqui em Curitiba, sou eu, meu marido e minha filha. Nossa família toda do Rio. Eu tenho uma irmã que mora em Fortaleza. Então, estamos fazendo happy hours virtuais com os amigos. Nós estamos nos conectando com a nossa família também. Isso tudo é saúde. Isso tudo é bem-estar. Aprendizado a lidar com tecnologia, aprendizado a fazer comidas diferentes, né? a redividir tarefas de casa. Tudo isso é aprendizado. O que mais que eu posso dizer de aprendizado? Eu aprendi, eu me sabotava com atividade física, né? Hoje não vai dar tempo, ia acordar cedo, Deus o livre. Aí eu ia assim, forçado. Male tentando 2, 3 vezes por semana, e se eu tivesse uma reunião de manhã, mesmo estando indo, né? Então, agora, com as plataformas aí, digitais, eu faço atividades de 25 minutos por dia, aprendi a meditar, lá seguindo a Monja Coen. Então, assim, a gente tem outras formas da gente aprender também, né? Vamos ver o que a pandemia pode nos facilitar também. Né? Participar de grupos de estudo à noite, porque à noite eu não tinha essa possibilidade de ficar usando à noite para determinadas reuniões, porque eu não tinha com quem deixasse minha filha. Hoje tudo bem, ela está lá e eu faço algumas reuniões à noite de grupos de estudo e até para a própria BRH. Por que não? Sim. Ou seja, então existem coisas, existe o copo meio cheio, né? Quer dizer, apesar de toda a dificuldade, de todos os desafios, o copo é meio cheio. Quem fez essa pergunta foi a Tânia Lopes, lá do ISAI, né? E ela fez uma outra pergunta também, que aí eu não sei se você já tem algum estudo apontando para qual é o percentual de empresas que vão continuar em home office, porque esse modelo parece que foi testado e parece que está sendo aprovado, né? Na minha ótica, né?
Você tem algum estudo assim que mostre isso? Eu não tenho resposta de uma pesquisa pronta de qual é o percentual de empresas que vão fazer isso. Mas, por exemplo, de agora até o final do ano, muitas empresas já falaram que assim, olha, não vamos voltar, vai ficar home office. Tem algumas que já declararam, por exemplo, a Startse no Vale do Silício, a própria XP, que vão manter o home office. Sim, algumas já estão entendendo que eu não preciso de um espaço físico para isso, que as coisas estão acontecendo e tem os benefícios, porque tem colaboradores que estão falando, olha, estou produzindo mais, eu estou muito mais engajado e feliz com esse tipo de escopo. Né? Eu diria para você assim, há uma tendência também das empresas seguirem um modelo que a gente chama de híbrido, né? De manter, ok, você pode ter X, eu tenho visto muito esse movimento, vamos manter uma questão de home office 3 vezes por semana ou 2 vezes por semana e algumas reuniões presenciais. Porque também, não vou dizer para você assim, embora as coisas estejam caminhando, funcionando, né? As crianças estão aprendendo de uma forma habitual, nós estamos mantendo os nossos negócios, a vida está funcionando assim, mas nós também somos seres sociais, a gente precisa também desse aprendizado com o outro, a gente tem essa necessidade do contato, né? A gente escuta muito assim, não vejo a hora da gente tomar um café de verdade, né? Da gente poder se abraçar, né? Então eu acho que esse modelo híbrido, ao meu ver, fará mais sentido, vai ter um percentual de empresas adotando num primeiro momento com maior frequência. Agora, quando a gente fala assim, é um caminho sem volta, porque Rio de Janeiro, São Paulo, grandes centros, as pessoas não vão mais precisar usar aquele horário de rush, ficar 2 horas se deslocando. Isso não vai mais fazer sentido. Sim. Olha só, nós estamos aí faltando 10 minutos para o nosso encerramento. A gente falou basicamente dos aspectos do home office, assim, em termos de impactos, né? Mas tem uma coisa muito importante nesse processo, que é a gestão, né? E aí 2 pessoas aqui perguntaram, que foi o Vladimir Carvalho e a Renata. A Renata coloca assim: como administrar as novas tecnologias e os novos modelos de trabalho com gestores em empresas dinossauro? Empresas que têm dificuldade de virar a página, de encarar um novo modelo, né? E, assim, no mesmo diapasão, o Vladimir colocou a seguinte pergunta. Ele colocou assim: tenho percebido que nem todos os colaboradores estão preparados para trabalhar sem uma supervisão cobrando resultados diários. Que tipo de treinamento você acha adequado para as pessoas serem mais autossuficientes, autodisciplinados e automotivados? Quer dizer, então, a pergunta que acho que se mescla, né? Essas duas numa só. Quer dizer, o que você tem? Temos várias coisas, né? Quando a gente fala assim de empresas dinossauro, né? Hoje é um caminho sem volta. O mundo está mudando muito rápido, nós estamos numa velocidade assim exponencial, então não tem como falar assim, eu não vou mudar. Tem que mudar, porque senão não vai sobreviver a esse mercado, né? Agora, quando nós falamos das pessoas que não estavam preparadas, elas precisam se preparar. Eu não sei a tecnologia, então eu vou aprender. E hoje a gente tem as plataformas para isso, né? Agora, muitos líderes não estavam preparados, não estavam. E eu falo assim, vai ser um processo de aceleração, de aprendizado. Então, eu falo assim, use as ferramentas, façam coachings para poder se desenvolverem. Agora, tem que ter um processo assim muito claro. Eu acho que a base de tudo é o resgate do autoconhecimento. Eu sei de onde eu vim, onde eu estou, para onde eu quero ir. Eu consigo entender quais são as minhas fortalezas. Eu estou usando essas fortalezas ao meu favor, né? Eu vou trabalhar as fragilidades, somente aquelas que estão impedindo com que eu atinja meus resultados para os próximos 6 meses. O que a gente tem mais hoje no mercado são pessoas querendo transformar fraqueza em fortaleza. Eu falo, não, para tudo, né? O que a gente tem de muito bom? Vamos enaltecer isso, vamos acelerar processos assim nesse sentido. Mas tem muitas formações acontecendo nas plataformas digitais, não só aquela que você entra, porque a gente fala assim, eu não funciono sem ter uma pessoa, um interlocutor do outro lado. Então, você tem aquelas que você entra e você faz a hora que você quiser,
mas tem muitas lives, tem muitas masterclasses, e tem muitos treinamentos formais acontecendo simplesmente pelas plataformas digitais. Então, eu acredito que assim, é um caminho sem volta falar que a empresa é dinossauro, que não vai mudar, o mercado vai engolir. Uhum. Então, eu tenho que me adaptar a toda essa mudança que está acontecendo. Agora, é fácil? Não, não é fácil. A gente não muda mindset da noite para o dia. A gente está falando de comportamento, né? Mas a pessoa primeiro precisa querer. Eu quero me desenvolver, eu quero evoluir. E aí, criar um plano de desenvolvimento. Agora, os RHs, a gente tá num momento muito bacana para a área de recursos humanos. A área de recursos humanos está ganhando assim, muita força, porque está tendo que trabalhar muita questão de não só desenvolvimento, engajamento, a questão de como é que eu vou manter a saúde de todo mundo e como é que eu mantenho também a questão de cultura, né? Aquele senso de pertencer, como é que a gente vai manter esses valores alinhados, mostrar você está se passando, você não está, né? E trazer muito para o diálogo, para a conversa. Então, está tendo um espaço bom aí. Perfeito. Rudy, só se me permite, tem esse gancho do dinossauro falando da era pré-histórica aí, mas eu acho que não fica só nas empresas e assim também em alguns funcionários também, que da mesma forma que tem muitas empresas que têm medo de soltar os funcionários ou dar autonomia para esses funcionários ou não ter eles as suas vistas ali para poder controlar o que está fazendo, tem muitos funcionários na outra ponta também que sente falta da cobrança daquele passo a passo, daquele ritmado ali de como ele deve atuar e deve desempenhar. E talvez um medo de assumir a autonomia, de olhar que não é só a atividade dele ou o setor dele, que ele tem que ter essa sinergia com os demais, entender o processo de uma forma geral e sair da questão técnica e olhar mais no comportamental. Então, André, às vezes essa questão do dinossauro, às vezes só pode estar em eras diferentes, né? Ou em patamares diferentes, mas eu acho que tem outro lado da moeda, como falou a Ana Carolina, né? E eu vejo assim, a gente não pode rotular nada, né? Quando você está falando assim, eu vejo empresas tradicionais reagindo rápido, né, à movimentação do mercado, e a gente também está falando assim de faixas etárias distintas. Quando você trouxe assim não só organizações, mas profissionais, tem muitos profissionais que estão se reinventando, né? E eu vejo assim de diferentes idades, tem pessoas que são mais velhas, inclusive eu já estou 50 aí, gente, e a gente está aí, deixa eu aprender como é que eu lido com essa tecnologia, como é que a gente, da noite para o dia, tivemos que transformar tudo para digital, né? Então, vamos embora, a pessoa precisa querer, né? Agora, quando a gente fala assim, o outro sente falta da cobrança, eu acho que a gente tem que criar um pouco de disciplina, um pouco de rotina, usar algumas ferramentas que possam nos ajudar. Uso o Kanban, pode ser online, pode ser quem é visual. Eu uso visual, então vamos lá, cola os post-its. A gente precisa fazer isso. Agora, quando a gente está falando de liderança, o líder precisa conhecer o seu interlocutor. Às vezes a gente acha assim, eu tenho que dar atenção só para aqueles que são mais júniores. Não, vai depender do estilo. Se a pessoa tiver um estilo mais afetivo, se ela tiver essa necessidade de interação, eu tenho que me fazer presente, eu tenho que entrar mais em contato. Eu diria assim, o fato da gente estar virtual não quer dizer que a gente não tem que se conectar com as pessoas da nossa equipe. Uhum. E semanalmente, eu diria assim, às vezes diariamente, às vezes a cada dia sim, dia não, mas a gente precisa manter esse elo, esse vínculo, né? essa ligação com a nossa equipe, né? Para manter essa coesão, né? Então, eu acho que você trouxe muito bem, não é só a parte técnica. Hoje é muito importante a gente estar focado no desenvolvimento desses soft skills. Tem competências que antes nós ouvíamos falar achando que era muito distante, né? Segundo o Fórum Econômico, né, Internacional, as 10 competências que todo profissional precisa ter em 2020. É agora. Tinham competências que nós vimos lá atrás no Fórum Econômico, que era para 2022, que já está agora. Como é que por exemplo, situações complexas, não tem como, todo mundo está lidando com uma situação complexa, inédita. Já vivemos outras crises, sim, mas uma pandemia nessa magnitude, não. Criatividade, tem que ser criativo, porque tem que fazer a coisa acontecer nesse cenário. Eu tenho que me adaptar à mudança para ontem. Inovação, que é a número 1 para 2022, está todo mundo inovando. Está todo mundo tendo que se reinventar. Né? Então, a gente está falando de coordenação, não é a gestão de pessoas. Gestão de pessoas também está entre essas competências, mas a coordenação, como é que eu me organizo?
Como é que eu organizo a minha rotina diária para eu poder dar conta, né? O meu trabalho, como ele vai impactar o outro, né? As minhas ações de casa, enquanto vai impactar o outro. Se eu não me organizar, não fizer comida, quem vai fazer? Então, como é que a gente se organiza, né? Então, eu diria assim, essas competências, elas nunca tiveram tão em voga, tão em moda, né? E a gente tem que começar a praticar, exercitar mesmo. É a autodisciplina de colocar na prática. Sim. Ou seja, então o auto é fundamental, né? Automotivação, autodisciplina, autogerenciamento é fundamental. Autogerenciamento. Autoconfiança. Autoconfiança. É. Bom, e nesse tempo de pandemia, Rudy, só assim, olha, fazendo um complemento, tinham muitas pessoas que elas estavam trabalhando, mas também assim, mais da conta, às vezes porque elas estavam sendo demandadas por essa falta de senso, né? De noção. Porque, de novo, nada que um dia ou outro não tenha que fazer isso, normal. Mas estava virando assim rotina, mas também tinham muitos profissionais que eles não estavam sendo cobrados, mas eles já se conectavam 6 horas da manhã, eles ficavam até 10 da noite. Por quê? Porque esse cenário trazia muita estabilidade. Então ele ficava com medo de ser demitido, medo de quem vai pagar minhas contas. Então eu vou ficar igual uma máquina aqui para que eu não seja desligado. Então a questão, quando vocês trouxeram a confiança, me deixa eu confiar em mim, no meu talento, no quanto eu posso contribuir e agregar valor para a organização, isso tudo traz um equilíbrio, traz essa plenitude, né, para atravessar a jornada aí de forma saudável. Tem uma última pergunta que é da Valquíria. A Valquíria, assim, tem uma participação super ativa no grupo, né? Ela colabora muito conosco e eu não queria deixar de fazer a pergunta que ela fez para a gente. Ela escreveu o seguinte: Andréia, como criar uma conexão genuína num modelo remoto, em termos de lidar com carga emocional dos dois lados, clientes, colaboradores, quer dizer, como criar esse modelo genuíno de importância, de cuidado, né? Eu diria para você assim, empatia e colocar os nossos valores mesmo em prática, né? Eu gostaria de falar dessa forma, eu gostaria de ouvir dessa forma, e deixa eu me conectar. Façam reuniões no formato que nós estamos fazendo agora, para que não seja aquela coisa fria, sabe? Deixa eu ver, e eu diria assim, olha, a palavra-chave é necessidade. Deixa eu entender quais são as suas necessidades predominantes no momento e de que forma que eu posso contribuir. Se eu tiver isso em mente, eu entender qual é a necessidade do meu cliente, eu vou agregar mais valor. Se eu conseguir entender qual é a necessidade do meu colaborador, eu vou estar contribuindo e ele vai estar me dando o resultado, o retorno de volta. E isso, eu acho que e entender essa necessidade não significa se fragilizar, né? Pelo contrário. Muito pelo contrário. Deixa eu entender qual é a sua necessidade. Eu não tenho que ter uma bola de cristal e ficar daquilo cobrando, tentando adivinhar. Isso eu não estou trabalhando na escutativa. Né? Deixa eu entender qual é a necessidade. E detalhe, a gente não é obrigado a saber tudo, a gente não é obrigado a estar com todas essas competências desenvolvidas, e também nós deixamos as nossas vulnerabilidades. Você vai falar, não sei. Quando eu entrei aqui, eu falei para vocês, gente, desculpa, eu estava numa reunião antes, eu não consegui ler nada, eu não sabia do que se tratava. E se eu não souber, eu vou falar, gente, passo, não sei. E tudo bem. É ser genuíno, né? Isso é ser genuíno. É ser verdadeiro. É ser verdadeiro. Uhum. Eu acho que isso a gente consegue, de fato, vamos nos conectar com o outro, de fato. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, nós estamos assim já quase encerrando, né? Eu queria novamente agradecer ao Vladimir, a Valquíria, a Tânia, a Márcia e a Renata que enviaram perguntas. Eu quero agradecer a Ana e o Rodrigo e passar aos dois a palavra para que deem uma mensagem final para a Andréia. Depois ela fala e depois eu encerro. Pode ser assim? Pode, claro. Ana, por favor. Ok. A mais agradecer mesmo a participação, também consegui reagendar aqui alguns compromissos para poder participar, gostei bastante, foi muito rico. E eu acho que essa questão da saúde mental, ela está muito em alta também, né? Não só no ambiente profissional, mas na vida como um todo, né? Então, muita gente com depressão, com transtornos de ansiedade, e eu acho que tanto as empresas quanto os profissionais precisam olhar esse lado com mais carinho também, né? Não adianta a gente também querer só jogar a responsabilidade para a empresa, porque muita gente
pode ser até por falta de conhecimento, né? Ou não achar que isso seja tão importante, acaba deixando essa questão da saúde mental de lado. Então, mais agradecer a participação também, deixar esse lembrete, porque é um tema super importante que vai ter que continuar em alta aí, acho que, né, por muito tempo. Perfeito. Pegando o gancho da Ana também, em relação a essa saúde, que atinge, logicamente, que vários aspectos da questão emocional, questão financeira, né, comportamental, e eu acredito que a gente deva ter o olhar realmente para as oportunidades, mesmo com os desafios que a gente tem enfrentado, mas são momentos, assim, também genuínos, novos para todos, para o mundo inteiro, literalmente, e que a gente tem que tirar o proveito, o ensinamento de tudo isso. E mais ainda, que mesmo que a gente retome em atividades físicas, pessoalmente, se reencontrando, que a gente relembre de muitos desafios que a gente teve, de estar sempre perto, de estar com a escuta ativa, pronto para administrar algum conflito, mas com tranquilidade, com credibilidade, confiança, transparência. Eu acho que são só créditos, benefícios, enfim, que a gente acaba adquirindo com experiências como essa, mas que eles não precisam ficar guardados numa caixinha para uma próxima pandemia. Eu acho que são ferramentas que a gente tira da caixinha, né, de ferramentas, ficam mais ali à disposição para a gente utilizar tudo isso a qualquer tempo, ou seja, é um mundo mais colaborativo do que competitivo, sem sombra de dúvida. Agradeço a participação aqui com vocês, Ruth pelo convite, Andréa por todos os ensinamentos e dicas aí que você nos deu, sem sombra de dúvida, muito rico aí. Obrigado por compartilhar contigo também, Ana. Pessoal, obrigada aí pela oportunidade de participar aqui com vocês dessa troca, né, de informação. Eu diria assim para todos, né, a mensagem é: cuide cada um da sua saúde, da saúde dos seus familiares. Vamos tentar trabalhar de uma forma assim mais fluida, menos pré-julgamento e mais ação. Vamos trabalhar de uma forma empática. O que a gente pode fazer para ajudar o outro também nesse momento de pandemia? Estarmos atentos aos sinais, porque assim, será que alguém da nossa família hoje não está bem? Como é que eu posso fazer também para ajudar? E ver os feedbacks do nosso próprio corpo também, né? Eu estou cansada, deixa eu me permitir descansar, deixa eu, sabe, dar um stop, dar uma parada para não, como diz meu filho, para não bugar, né? Para não parar de vez. E dentro das organizações, assim, vamos cuidar das pessoas, né? Vamos cuidar da saúde na organização. Né, que pare e repense assim: o que eu estou fazendo está sendo saudável? Será que eu não estou fazendo numa máquina de moer carne e tudo mais? E falando um pouquinho assim da BRH Paraná, nós estamos com alguns programas para ajudar, para devolvermos também para a sociedade, para a comunidade. Nós já tínhamos um programa desde 2014 que nós ajudamos as pessoas a se recolocarem no mercado. Isso está acontecendo a cada 15 dias de uma forma online. Nós mantivemos. E nós vamos iniciar já na próxima semana um programa Ombro Parceiro, que são para os nossos associados. Nós vamos trabalhar essa escuta ativa, ajudando as pessoas a lidarem com as suas emoções, quem não está conseguindo lidar com isso em tempos de pandemia. Então, é a gente parar, pensar e falar assim: o que mais que a gente pode fazer? De que forma que eu também posso contribuir nesse momento tão difícil que a sociedade está vivendo? Às vezes, em pequenas ações, eu tenho roupa aqui que eu posso doar, o que eu posso fazer, né? Enfim. Seria isso. E gratidão por esse momento aqui com vocês. Imagina, Andréa, quero assim agradecê-la pela generosidade, tá, de abrir a sua agenda, que eu sei que é bem atribulada, né? A gente se conhece há bastante tempo. Eu lembro de você na KPMG. Eu trabalhava no andar abaixo do seu, né? Sim. Depois nós estivemos em contato lá no MBA, lá no IBMEC, né? Sim. E sempre tivemos uma relação muito bacana, mas distante, assim, né? Quer dizer, e eu sempre acompanho o seu trabalho e quero dar parabéns pela sua condução na BRH, desejar sucesso, mais sucesso ainda, né? E dizer que foi uma satisfação estar com você aqui, viu? Então, obrigado mesmo de coração. A gratidão é toda nossa, porque o que você refletiu conosco aqui vai servir para 88 pessoas que participam do grupo Temas que Agregam. E se você permitir, eu queria que, né? Nós temos um canal no YouTube onde a gente veicula os materiais lá. Podemos colocar isso? Por favor. Claro, por favor, fiquem à vontade. Então, assim, muito obrigado, viu?
acima de tudo, pela sua generosidade e por nos proporcionar aprendizados novos, reflexões novas e ver o copo meio cheio. Acho que esse é o grande segredo. É isso que a gente está precisando, né? E essa humanização nas empresas é fundamental. Quer dizer, é o gestor descer do pedestal e olhar olho no olho, dar um bom dia, boa tarde, né? E essa fase de afastamento é muito desafiadora, né? Então, muito obrigado, viu? De coração. Obrigado mesmo.